Nós conversamos com três representantes de uma das duas chapas que concorrem às eleições do Comites, o Comitato dell'Italiana all'Estero, da circunscrição do Recife, que abrange todo o Nordeste brasileiro. É a chapa intitulada Giustizia e Libertà nel Mondo. Estão conosco Maria Rosa Signaroldi, Adriana Romano e Concetta Di Vincenzo. Eu começo perguntando a elas qual é a visão delas, em números e fatos, da comunidade italiana com jurisdição consular do Recife. Bom, a circunscrição Recife abrange nove estados do Nordeste, com potenciais eleitores de 1.500 mais ou menos. A maioria desses eleitores, eles se concentra em Pernambuco, Bahia e Ceará. O maior colégio eleitoral é a Bahia, com 4.000 e poucos eleitores, enquanto o menor é o Piauí, com 84 eleitores prováveis. Além da sede do Recife, a rede consular do Nordeste abrange 6 escritórios e 2 consulados honorários e mais correspondentes consulares localizados em todas as capitais dos estados. Na tentativa, vocês viram que a nossa circunscrição é muito grande, certo? Então, na tentativa de superar a dimensão geográfica, por um lado, nós somos a circunscrição com maior dimensão territorial, mas, porém, não com a maior densidade populacional, certo? A nossa chapa procurou a representatividade do maior número possível de estados, buscando, assim, um maior conhecimento das várias realidades socioculturais e visando a construção de uma colaboração de rede entre elas. Por quanto concerne a difusão da língua italiana, nós temos duas realidades muito interessantes. No Recife, a gente tem o Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri, que é também membro comitado da Sociedade Dante Alighieri de Roma. Em Fortaleza, temos o Instituto de Cultura Italiano. Então, mais uma coisa que é importante salientar, esses entes são, assim, chamados entes gestores, ou seja, que recebem ajuda do governo italiano para poder difundir a cultura e a língua italiana. E eles também são centros de certificação da língua italiana, né, no Nordeste. Seja a Dante Alighieri como o ICIF, né? Há outras expressões, certo, de italianidade, encontramos também em Salvador, com o Círculo do Stantino, e no Maranhão, com o Círculo Vale Maranhão. Pronto. Basicamente, essa seria a apresentação da nossa circunscrição. Eu vi pela composição da chapa, a maioria dos integrantes é nascida na Itália. Como é que houve essa composição e também qual a visão dessa chapa sobre o trabalho dos comites, do CGIE e também da nossa representação parlamentar? Olha, a nossa chapa, ela se propõe uma renovação de ideias, ações e representação territorial. Inexistente, essa representação territorial é uma novidade, porque nos comités anteriores ela não ficou presente, certo? Os comités, até hoje, tem se demonstrado, a crítica que é feita, que é movida, é que os comités até hoje têm que se demonstrado alheios à realidade local. E isso cria um desconhecimento, uma confusão na compreensão daquilo que ele veio fazer. O seu papel, muitas vezes, é confundido com ação consular, mas são duas coisas diferentes. E desconhece-se
a população em si, certo? A grande maioria desconhece o real papel dos comitês, que é o principal canal de comunicação aberto para informação, promoção, articulação, incentivo e amparo em benefício da comunidade. O que a nossa lista se propõe é dar ao comitês a identidade que responda, uma identidade que responda às demandas da realidade regional em qual está inserido, promova um diálogo construtivo para a formação do associativismo. Quanto os comitês têm servido à sociedade, acho que a primeira pergunta a ser respondida, o comitê é necessário? Acho que sim. É o primeiro degrau para a nossa representação junto ao parlamento italiano. Isso é muito importante. E a população desconhece esse degrau. É tão basilar, é básico. Se a gente não cultivar os comitês, que os comitês funcionem, a gente vai ter problema ao longo dos anos e no próximo futuro. Então, ela cumpriu o papel, sim, cumpriu o papel dela, porque ela se empenhou na tarefa de representar os italianos em busca do passaporte. Porém, eu acho que falhou na sua presença da comunidade, dentro da comunidade. A maioria desconhece a existência e esse desconhecimento leva a não cobrar. Isso não cobrar é o fim, é a morte. Porque uma coisa só melhora se a gente cobra, se a gente procura melhorar, se a gente participa, certo? Então, haja visto, certo? Que ninguém falou, ninguém disse nada com relação à redução da representação parlamentar. Nem os comitês se pronunciaram, nem o nosso representante de GE, ou seja, passou em brancas nuvens. A chapa tem alguma coisa a ver com o Partido Democrático, já que usa um nome comum a essas chapas, Justiça e Libertad, ou não? Não formalmente. Não formalmente. Nós somos todos livres cidadãos e não temos esse compromisso formal. Pode haver simpatizantes, sem dúvida. Dentro da plataforma de trabalho da chapa de vocês, quais seriam as prioridades e como é que vocês pretendem operar no futuro, tendo em conta que vocês são duas chapas, aí vai haver eleitos dos dois blocos, isto é, vai haver uma composição. Como é que vocês pretendem trabalhar? Bem, um dos nossos objetivos é proporcionar um melhor acolhimento à comunidade italiana no Recife, em conjunto com as regiões do Nordeste, proporcionando uma boa convivência, promovendo reuniões culturais, retomando as ações da Dante, juntamente com a Casa de Itália, que antigamente nós fazíamos alguns eventos e atualmente esses eventos não estão sendo mais realizados, como por exemplo a missa celebrada em italiano, festas comemorativas como o São João, a confraternização do Dia da República Italiana, juntamente com o consulado, certo? E também, finais de ano, nos reuníamos para poder conversar, tem comidas típicas, músicas, certo? E conversação. Após, assim, nós fazíamos uma conversação com aquelas pessoas que gostariam de se comunicar em italiano, certo? E, atualmente, nós não estamos mais com esse espaço, pretendemos ver o que é que podemos fazer para retornar a essa confraternização que existia antigamente, juntarmos mais os italianos aqui do Recife. Vocês entendem que o Comitês representa também aqueles que estão na fila, isto é, são cidadãos
ainda não reconhecidos, ou ele deve se ater somente às questões dos cidadãos já reconhecidos? Bem, aqui gostaria de dizer a minha parte. Logicamente que os descendentes estão dentro do conceito exatamente de cidadania. Iure sanguinis, quer dizer, se não tem o descendente, nós não vamos tratar da questão da cidadania italiana. Eu tenho uma experiência boa nesse assunto, porque trabalhei como contratista no Consulado da Itália de Recife por 33 anos, mais ou menos. E, apesar de passar por vários setores institucionais do serviço consular, atuei nos últimos 15 anos mais do meu período de trabalho no consulado. Eu já estou aposentada há 3 anos. Então, qual é a grande dificuldade? A propósito de fila, essa fila daqueles que são brasileiros, mas que têm a origem italiana, para chegar ao reconhecimento da cidadania e ao passaporte. Pela ordem, isso é impossível ser diferente. Existe uma grande dificuldade, porque é preciso reconhecer aquilo que a gente pode colocar como de fora para dentro, de dentro para fora e de fora para dentro. De fora para dentro, de dentro para fora, o que eu quero significar, e como foi uma experiência que eu vivi por tantos anos, a desestruturação logística, física, deste consulado, do qual eu posso falar, foi enorme. Ultimamente até melhorou. Então, tudo isso repercute na maneira como dar essa assistência. E a questão de fora para dentro é a expectativa dessas pessoas. Eu sou filha de pai e mãe italianos. Em 82, eu já tinha minha, digamos, cidadania resolvida, porque já tinha sido transcrita no consulado. Mas tem muita gente que acorda hoje para essa questão. E tem muita gente que já acordou há mais ou menos 10, 12 anos e está na fila de espera. Como é possível fazer andar a fila que vai reconhecer a cidadania e que depois vai pedir o passaporte, diante de uma dificuldade que é preciso dizer? O Ministério nunca dotou este consulado de Recife de condições de ser mais, de trabalhar mais em prol dessa questão específica. Eu conheço bem esse assunto, conheço as dificuldades de um lado e conheço as expectativas do outro. Eu sei muito bem que tem gente com o coração na mão esperando pelo reconhecimento da cidadania. E sei também que tem um bocado de gente que está só esperando pelo passaporte, que erroneamente é dito vermelho. Na verdade, é grená. Então, se a primeira fila não anda, como poderá andar a segunda fila? Um dos objetivos, pessoalmente, mas que também é de todo o grupo da nossa lista, aliás, da nossa lista, é aquele de nos aproximarmos objetivamente do consulado, não só para criticar, reclamar, jogar pedra, não. É de procurar também achar uma maneira de colaborar diante daquelas necessidades que, infelizmente, nunca foram sanadas e ainda hoje não foram. Mínimo de pessoal em serviço. Eu posso falar de minha parte, em prima persona, porque acumulei no serviço da cidadania o tratamento da questão da cidadania iure sanguinis, a questão dos pedidos de naturalização e a questão dos trentinos. Mesmo que o senhor diga, Adriana, que quantidade é essa? Você não tem ideia de como é em São Paulo, de como foi no Rio Grande do Sul. É sim, mas quando você tem uma única pessoa a tratar de vários assuntos importantes como esse, isso tem uma repercussão enorme. Eu quero desviar o foco pessoal, a questão não é essa, eu estou só explicando.
esse tipo de questão e de dificuldade repercute na questão do reconhecimento da cidadania, que muita gente não sabe distinguir do consequente passaporte na mão. É isso que preocupa muito a nossa lista. E como muito bem colocou a Maria Rosa Signoroldi, é preciso trabalhar mais para que as pessoas entendam o que é cidadania, saibam que isso acaba na emissão de um passaporte italiano, que sempre foi um passaporte respeitado no mundo inteiro. Quando muitos países colocavam dificuldades e exigências para a entrada de cidadãos outros em seus países, o passaporte italiano sempre foi um brinco de ouro, porque muito raramente teve objeções contrárias, né? De modo que o passaporte italiano é para ser respeitado. A cidadania italiana é para ser respeitada. Eu confesso que isso, para mim, é um ponto de partida. E aí entra em cena a ação dos centros culturais, como aqui em Recife o Dante Alighieri, que é Comitato della Società Dante Alighieri di Roma, e de atividades que aproximem esses descendentes daqueles italianos, os antigos, aquele pessoal da velha imigração, muitos praticamente já não estão mais aqui, mas tem os novos, tem os que estão se aproximando e tem a nova leva de italianos que ultimamente tem vindo para cá. Entro no assunto para perguntar se vocês concordam com isso. Os comitês são como caixa de ressonância da sociedade e precisam ou devem tomar posição na questão do obstrucionismo. Segundo, na questão agora dessa tese que ressuscitaram, tiraram do baú apenas para continuar obstruindo. Como é que vocês veem essa questão? Olha, eu acho que esse é um problema crucial. Alguém pode até não considerar uma coisa séria ou uma coisa superficial, mas eu acho que é um problema crucial e que pode colocar em xeque até a própria cidadania iuris sanguinis. Eu vejo ele como um pontapé inicial de alguma coisa que pode lá mais adiante ter repercussões muito sérias. Estamos indo no sentido contrário da história, certo? Quando foi proclamada a grande naturalização, o governo italiano insurgiu e protestou com razão. E agora se levanta essa bandeira do obstrucionismo. E por quê? Quais são as razões recônditas que estão atrás dessa nova atitude? Eu sou contra, porque, veja bem, a gente está falando de um decreto que foi feito no 1887, dentro de uma sociedade agrária, certo? Onde as pessoas moravam não na cidade, certo? Moravam nos campos e nas linhas coloniais, certo? Então, não tinha a mínima condição de tomar conhecimento, né, daquele decreto. Né? Nem tanto menos ele tinha a cultura para poder entender, porque nós sabemos que os nossos imigrantes, os primeiros imigrantes, eram pessoas muito simples, com poucas letras, certo? Então, que havia, o problema da pouca letra da pessoa, o problema que eles moravam separadamente, em linhas coloniais, então não moravam em centros habitados. Então, eles não teriam como tomar conhecimento desse decreto, né? E também a consciência, porque quando a gente fala de naturalização, nós falamos de uma vontade, de uma, como eu posso dizer, de uma voluntariedade. A pessoa tem que expressar esse desejo na frente das autoridades constituídas, o que for, certo? Mas ele tem que prestar essa voluntariedade, essa intenção. E essa intenção faltou por uma série de circunstâncias sociais, certo? Culturais, certo?
e de ambiente. Então, eu acho que isso não deve ser, ou seja, esse é um problema crucial que tem que ser levado com seriedade e debatido, não somente a nível de parlamento italiano, mas tem que começar a ser debatido e defendido pelos comitês, pelos representantes do TDE, que tem pouco lutado para isso, e dos próprios parlamentares, que nós escolhemos, certo? Se a gente não consegue lutar pelos nossos direitos, também a gente vai perder uma oportunidade de continuar a nos sentir cidadãos italianos no exterior. Exatamente, a questão é muito grave, a questão é muito perigosa, e inclusive quando se fala na questão da continuidade, quer dizer, quanto mais se podam as árvores, menos frutos e folhas e flores teremos. Então, a italianidade, para onde vai? Se, quando a gente menos espera, acontecem atitudes desse tipo que cortam as possibilidades. Isso me faz lembrar também o reconhecimento da cidadania italiana por via materna, né? Que também uma incongruência, como fazia aquele povo todo lá nos confins das fazendas de café, ou lá no Rio Grande do Sul, no meio das plantações de uva. Como é que poderiam fazer para tomar conhecimento de certas exigências? Quando agora a coisa se propõe de uma outra maneira. Quer dizer, me parece que é retroativo e que concordo. O que está por trás de tudo isso? Então, fiquemos alerta, nem para jogar pedra antecipadamente e nem para dizer muito bom. Vamos aguardar, porém, diante de uma definição, eu entendo que diante de uma definição legal pela Corte Constitucional, então, vamos ver o que vai acontecer e vamos, eu imagino, eu penso que os comitês, juntamente com os TDE, devam tomar essa questão como bandeira para se trabalhar, para que se evite esse corte, essa poda grosseira no direito à cidadania de ainda muita gente. Porque nós sabemos que descendência italiana no Brasil é de perder de vista. A senhora tocou num assunto aí que me faz voltar a uma questão aqui, já que estamos, inclusive, com são três mulheres. Alguém já disse que essa discriminação contra a mulher, que apesar das decisões da Suprema Corte, a administração italiana não se deu por vencida e continua obrigando as pessoas a entrar no tribunal para ver reconhecido um direito. Quando todo mundo sabe que se alguém transmite alguma coisa, é muito mais a mulher do que o homem, seja na gestação, seja na mesa, seja na educação, seja em tudo. Eu queria saber a opinião de vocês, uma por uma, sobre esta discriminação que perdura. Afinal de contas, está na hora do Estado italiano se renovar, não é verdade? Eu acho que o senhor tem toda a razão, exatamente. E na Itália tem um dito, né? A mãe sempre é certa e o pai é incerto. Então, né? Aí a gente pode dizer que a mãe, né? Ela deveria ser a descendente, a ascendente prioritária, né? Porque não há erro no nascimento da pessoa, né? Mãe é mãe. Mas o grande problema aí é a herança cultural e especificamente jurídica, porque o direito romano, né, atribuía ao homem, ao pai, ao chefe da família, tanto é verdade que ele era o chefe, era aquele que comandava a família, passando o sobrenome e etc. Daí porque na Europa e também em outras partes do mundo, mas principalmente na Europa, com exceção de Espanha e Portugal, não tem ninguém com sobrenome Pereira da Silva Oliveira de Guimarães, não sei o quê. Eu, por exemplo, sou Adriano Romano. Sobrenome da minha mãe está guardadinho, mas meu pai era romano. Então,
E todas essas coisas contam, mas há evidente um gosto para manter a situação do jeito que está, porque a essas alturas do campeonato, no ano de 2021, nós temos ainda uma posição da lei italiana prevalentemente machista. E eu não gosto de colocar as coisas dessa maneira, porque Deus colocou na terra o homem e a mulher, não para brigar, mas a gente se juntar para progredir, sem submissão e sem mandamento drástico. Então, eu não sei o que é que está se esperando, são os nossos parlamentares, que muitas vezes saem de comitês e de TGE, e depois ficam calados diante de certos problemas. Existem parlamentares sérios, existem parlamentares que nós confiamos plenamente neles, mas parece que essa questão só, eu diria, porque os parlamentares que vêm do exterior são todos homens, com algumas exceções, então talvez a questão fique aí ad eternum. Eu acredito que ambas concluíram novamente. Então, não tenho mais o que acrescentar. Eu diria que a questão não é exatamente de lei, porque a Constituição nova da República deu direito a todos. Ela apenas não disse claramente que, para trás mente, como dizemos nós aqui, deveria se aplicar. Então, tudo bem. Agora, então, se tu vai para a justiça, tu obtém um reconhecimento. Mas administrativamente, isto é, quer dizer, falta uma decisão política apenas. Não precisaria nem mudar a lei. Bastaria que o Estado italiano, através dos seus consulados, das suas ministérios, dissesse, não, nos damos por vencido. O tribunal já decidiu 500 mil vezes aí, já não tem mais o que discutir. No entanto, continua assim, quer dizer, me parece um pouco mais grave do que simplesmente não é um machismo baseado na lei, é um machismo baseado no fato, na atitude. Na atitude, porque o princípio constitucional, ele não separa homem e mulher, mas é princípio, porque quando fizeram a lei de 91, a Lei 91 de 1992, que é uma lei bastante inteligente, por que não atacaram aí os pontos certos? Quer dizer, é a prevalência de uma certa mentalidade que a gente gostaria que mudasse para tanta coisa, né? Inclusive para isso. E em todos os lugares. Poderíamos ir para as considerações finais, acrescentando o seguinte: vocês podem falar, inclusive, sobre a campanha que vocês estão fazendo, como é que está se desenrolando a campanha e quais as expectativas de vocês eleitoralmente. A campanha está sendo dura, né? Muito dura, porque a gente não tem acesso a determinados meios de comunicação, a possibilidade de ter acesso a determinados meios de comunicação, ou uma dificuldade mesmo estrutural, de a gente conseguir ter e-mail, zap, né? Então, está sendo dura. Inicialmente porque é difícil, a maioria, como a gente já disse, a maioria das pessoas desconhece a existência do Comites, certo? Então, a primeira abordagem, quando a gente vai falar sobre o Comites, eles perguntam o que é. Então, a gente tem que explicar tudo, né? O que é, o que veio fazer, o porquê o Comites, a existência do Comites, que ele está ali para representar a comunidade italiana, para defender os direitos e interesses dos cidadãos italianos. Então, ali, eles começam a entender, certo? Né? Essa problemática, né? Uma problemática também de a gente colaborar com o consulado, no sentido de chegar perto do consulado numa atitude, uma colaboração, não de choque, mas uma colaboração propositiva, certo? Ou seja, o Comites também ele tem que se popularizar junto ao consulado, porque quando as pessoas não vão fazer
o juramento à bandeira, não tem alguém do Comites que chama essas pessoas e diz, olha, seus direitos são esses, mas você também tem deveres, certo? Né? A ser cumprido. No caso, eu acho que o Comites também deveria incentivar a língua, o ensino da língua. Então, nós temos centros bons, certo, aqui no Nordeste, mas a gente precisa criar outras realidades, porque eu acho que a italianidade, ela passa pela língua, pela cultura. Não é um mero passaporte. O passaporte é uma etapa para a italianidade, que é um processo bem mais comprido, difícil, certo? Mas tem que ser entendido que eles têm direitos, mas também deveres. Então, eu acho que uma das coisas que deveria ser incentivada exatamente é a língua, porque através da língua você passa tudo. Sem a língua, a gente não é nada. Com a língua, você passa a ser cidadão, passa a ser ser humano. Né? Porque se a gente... A linguagem... Se a gente não tivesse a linguagem racional, nós seríamos animais, não haveria nenhuma diferença, seríamos para o instinto. Né? Mas não, o raciocínio, o progresso da sociedade, qualquer seja, ele se dá através do conhecimento da língua. Mais a gente conhece a língua e mais consegue, né, se expressar, combater pelos próprios direitos e observar também os deveres. Então, eu acho que o Comites, ele tem esse papel também de articulador, de incentivador, e eu acho que seria muito importante que ele pudesse complementar as suas funções, porque hoje ele está fazendo só uma parte das funções que deveria desempenhar. Então, ele precisa abrir o leque e ir em contra a sociedade e se tornar verdadeiramente um articulador presente no território, em relação ao consulado, em relação aos entes de gestores, em relação a qualquer manifestação de apoio, a qualquer manifestação cultural que venha a surgir no próprio território. Né? Pronto, eu acho que isso seria uma das... Bom, e também acolher os italianos que vêm, ajudá-los nas diferentes demandas, certo? Seja se precisam de um contato com as câmaras de comércio, seja que precisam de uma assistência, certo? Né? Porque, às vezes, acontecem coisas assim. Então, por exemplo, eu trabalho muito no voluntariado, certo? Eu sou voluntária num patronato. Então, às vezes, tem pessoas que chegam junto e me contam cada coisa, cada situação difícil, certo? Que eu acho que também o Comites deveria dar uma olhada, né? Dar uma olhada nesse sentido. Ele não vai substituir-se, né? Mas tem que ser considerado como uma porta aberta para a comunidade, para atender todas as pessoas que possam procurar. Essa é a minha... Certo, Maria Rosa colocou muito bem, e uma das questões principais para a nossa lista é exatamente isso, fazer com que o Comites chegue mais perto da comunidade italiana, dos antigos, dos novos e daqueles que serão, porque tem muita coisa em cada aspecto citado que depende de orientação, que depende de informação. Senão, como ele vai ser um órgão representativo da coletividade? Né? Nós temos como ideia que se possa realizar essa tarefa. E voltando somente rapidamente ao ponto que o senhor perguntou no início, visto que há uma outra lista e que há uma grande possibilidade de que se trabalhe em conjunto, lista A e lista B, aqueles que forem escolhidos, eu não vejo por que criar dificuldade ou ter problemas quando nós temos objetivos definidos. Né? Então, a questão é acima de interesses políticos, a questão é acima dessas pequenas coisas, e sim o objetivo maior, que é aquele de ser útil e atender à coletividade italiana. Bem, nós aqui estamos fazendo um trabalho, bem dizer, corpo a corpo, com as pessoas que nós conhecemos,
e, através delas, é que estamos ampliando, procurando o Zap, o WhatsApp, procurando e-mails, e, através desses meios, é que a gente está fazendo a nossa campanha, certo? E temos também a parte de correspondência, e a gente conseguiu também alguns endereços para poder nos enviar. Está um pouco difícil para a gente fazer essa campanha, mas estamos lutando corajosamente. E a gente deve estar no mesmo nível da outra chapa, né? Então, vamos à luta. Eu gostaria só de acrescentar, Conchita, que nós temos uma página no Facebook, GL Mundo. Justiça e Liberdade no Mundo, conciso, né? GL Mundo. Que estaremos dando, inclusive, esclarecimentos, informações. E informação não tem bandeira, informação não tem partido. Exatamente. Com todo o respeito por todos eles.